Uma história exemplar. Um morador de rua devolveu 20 mil reais que haviam sido roubados de um restaurante em São Paulo. O homem achou o dinheiro. A notícia do jornal que diz assim: Garim encontra 12 mil no lixo e devolve ao dono. Daí, uma moça encontrou e fez questão de ligar e devolver. O agricultor quase não acreditou. No início do ano, ele achou um cheque de R$ 2.500, também devolveu para o dono. O homem simples de 36 anos. Eu achei 12.366 e devolvi o dono. Uma pessoa tem que ser muito honesta. A minha dignidade, a minha integridade vai estar em paz com Deus, então... Pouca coisa, não precisa fazer tudo isso, né? Pouca coisa, acho que o Brasil ia ser um país bem melhor. Vamos orar. Pai querido, após um período de recesso, hoje retomamos nossas atividades costumeiras a cada sábado e suplicamos, bom Deus, antes de mais nada, a Tua presença, não somente hoje, mas através desse ano, que possamos, a cada sábado, quando estivermos aqui reunidos, temos a convicção de que estamos diante de Ti. E, bom Deus, hoje ao iniciarmos essa nova série, que trata a respeito de decisões importantes relacionadas aos princípios e valores que guiam a nossa vida e a nossa existência, suplico, bom Deus, que Tu possas uma vez mais falar a cada um de nós de maneira individual, para que possamos, se for nosso caso, havendo a necessidade de profundas mudanças em nossa vida, que possamos assim proceder e que tenhamos a convicção de que vivemos seguindo aquilo que Tu buscas de nós de acordo com a Tua palavra. Seja conosco, Pai, nesse momento. Que a beleza, a graça e a santidade de Jesus Cristo, uma vez mais, possam ser apresentados através de Tua palavra, Senhor. E em Teu nome suplico. Amém. Olá. Olá. Bom revê-los. Após algumas semanas de férias e descanso, nós estamos aqui de volta e é bom demais recomeçar o ano, as atividades desse ano ao lado de cada um de vocês. Eu quero aproveitar esse momento para desejar sinceramente um maravilhoso 2015, com as mais ricas bênçãos de Deus a você e a sua família. Bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que há quase 10 anos, semana após semana, compartilhando aí a palavra de Deus, tem por objetivo que você possa ter essa experiência real com Ele. Princípios. Então, quais são os seus princípios? Valores. Quais são aqueles que dirigem a sua vida? São eles que, de uma maneira ou outra, formam a sua e a minha existência e tudo aquilo que cremos e, consequentemente, aquilo que fazemos. Aparentemente, a nossa sociedade, o mundo em que vivemos, tem por já um bom tempo vivido uma crise, uma tremenda crise, quando se fala em princípios, quando se fala em valores que deveriam guiar a nossa vida com integridade. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas os exemplos são muitos. Mais recentemente, nosso país hoje ainda passa, e escutamos quase que diariamente assuntos nessa direção. Operação Lava Jato. Pouco tempo atrás ainda com desdobramentos, Mensalão. E se você voltar seus olhos um pouquinho mais para trás, você vai se lembrar do assunto do sanguessuga, os anões do orçamento. E a história se repete, com esquemas diferentes,
com objetivos diferentes, com personagens diferentes, com cifras diferentes. E é interessante que não acontece só aqui no Brasil, perto de nós. Enron, o escândalo da Livestrong Foundation, Watergate. Qual o problema? O problema é praticamente o mesmo. Atos ilícitos, custe o que custar, na busca de interesses políticos, interesses corporativos ou pessoais. Afinal, como podemos viver em situações onde muitas vezes a tolerância tem maior peso que a verdade? Ou quem sabe onde o jeitinho, o deixa para lá, ou vai terminar em pizza, tem mais valor do que aquilo que é correto. Quais os princípios que deveriam, de fato, guiar a nossa consciência e nossas ações? E hoje, se você me permite, eu gostaria apenas de introduzir essa nova série, intitulada Princípios. E durante as próximas semanas nós veremos alguns deles, alguns desses princípios que são cruciais à nossa vida, à vida de cada um de nós. Durante essa semana, ao estar preparando a mensagem, eu me deparei com algumas matérias, eu quero compartilhar algumas delas com vocês. A primeira delas, uma notícia que eu encontrei no Terra, que fala sobre uma pesquisa que foi feita com jovens brasileiros da geração Millennials, que são jovens entre 18 e 30 anos de idade, jovens que cresceram, e assim diz o articulista, cresceram com a internet. E eles acreditam, nessa pesquisa, 83% dos jovens brasileiros que foram entrevistados nessa faixa etária de 18 a 30 anos, eles acreditam que a corrupção é o principal empecilho para o crescimento do nosso país. 83% dos jovens nessa faixa etária creem que corrupção é o grande problema da nossa nação. Se você voltar alguns anos atrás no tempo, você verá, e eu tive a curiosidade de ir atrás, e você vai encontrar, como eu, diversas matérias, por exemplo, de capa, e eu utilizei a revista Veja, que trazia exatamente esse tema, corrupção, escândalo, como a principal matéria. E aqui eu vou citar algumas delas, e você pode ver a capa da revista, e a frase eu vou ler, para que você possa se relembrar. Uma delas, pouco tempo atrás, o delator fala. A próxima capa, 10 motivos para se indignar com a corrupção. Uma outra matéria de capa dizia anatomia da corrupção. Uma outra, a praga da corrupção. Uma outra capa, corrupção, o Brasil diz basta. Corruptos, estamos perdendo a guerra contra essa praga. E uma revista também trazia em sua capa a mulher que sabe demais e o homem que nunca sabe de nada. A lista é longa. Eu parei aqui porque senão ficaríamos mais um tempinho lendo. A lista é longa. Na realidade, queridos, a falta de princípios, valores, integridade, essa falta pode ser vista em diversas áreas. Na política, nos negócios, no esporte, na educação e, infelizmente, também na religião. Eu poderia até perguntar para você, será que você se lembra de pelo menos um escândalo em alguma dessas áreas que eu mencionei aqui? Eu não tenho dúvidas que você não teria problema em preencher a lista, e a lista ia ser grande. Mas o que causa tudo isso? Não sei se você já parou para pensar, por que as pessoas vivem dessa forma? Por que nós vivemos essa crise de valores e princípios na nossa sociedade? Afinal, como é que a gente define o que é certo
e o que é errado? A resposta, obviamente, depende de qual é o padrão que você escolhe para determinar o que é verdadeiro e o que é falso. Em outras palavras, o que é verdade. Infelizmente, com o passar dos anos, principalmente nos últimos 50, 60 anos, a verdade, com V maiúsculo, parece ser substituída por outros pensamentos, por outras filosofias. E nesse processo de destruição daquilo que de fato está por detrás, o conceito de verdade, pelo menos 3 movimentos, 3 pensamentos, ou 3 filosofias, podemos assim dizer, têm efeitos devastadores sobre a verdade. E eu quero mencionar de maneira breve 3 deles. Causas que alteram o padrão da verdade. Um desses movimentos é o individualismo. Individualismo. O que é isso? O individualismo nada mais é do que o desejo que é desenvolvido no coração humano de viver apenas e tão somente para si mesmo. A pessoa se torna o padrão de vida a ela mesma. Em outras palavras, eu julgo o que é correto ou errado. Eu determino o que é verdade. Em outras palavras, o individualismo ele prega que você tudo pode, desde que você tenha vontade, talento e capacidade de agir de maneira individual. E isso significa basicamente você tornar-se seu próprio Deus. Viver para si mesmo, definindo a você o que melhor lhe agrada e aquilo que de fato é o padrão de vida, da sua vida. Só que esse pensamento não é algo de agora. Por milênios, o ser humano tem sido vítima dessa filosofia de vida. Eu queria que você acompanhasse comigo e visse, por exemplo, um dos períodos mais negros da história de Israel no Antigo Testamento. No livro de Juízes, nós encontramos ali um momento em que a nação eleita por Deus como seu povo vivia um caos total. Por quê? Veja comigo. Diz o texto bíblico que naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Parece nossos dias, né? Cada um faz o que bem entende. Eles faziam, como diz a moçada por aí, o que dava na lata. Não havia juízes, não havia um padrão, não havia leis, não havia regras. Eles faziam o que bem queriam. Consequência? Anarquia. Total anarquia. Viviam de acordo com seu próprio interesse. E eu me deparei com uma segunda matéria que eu quero compartilhar com você. Essa aqui eu encontrei no site Globo. E o título é o seguinte: Maus hábitos tornam sociedade individualista. E aqui é um alerta que uma psicóloga traz. Maus hábitos tornam a sociedade individualista. É muito interessante o que ela aqui traz. Para ela, essa autora, uma psicóloga, ela diz que ouça com atenção, a falta de cordialidade das pessoas não se trata apenas de educação, vai muito mais além. É uma questão, e ela afirma isso, da sociedade narcisista, do individualismo e da falta de coletividade. E aqui eu cito ela diz: hoje as famílias não se sentam mais à mesa para fazer uma refeição. Não sei se você conhece famílias assim. As pessoas não sentam mais para fazer uma refeição, cada um faz seu prato e vai comer no sofá, no quarto, onde quiser. E as crianças crescem vendo esse comportamento, e há efeitos. E ela explica, isso acomete todas as classes sociais, não é um privilégio só das classes mais favorecidas. Até mesmo classes mais baixas, as pessoas simplesmente vivem assim, de maneira individual. E a reportagem, então, aqui, ao estarem preparando essa matéria, tomaram a decisão de ir a lugares públicos para conferir como que a sociedade se comporta. Eles tomaram a decisão de ir a um shopping na cidade de Maceió, e ali eles ficaram 60 minutos, 1 hora, na praça de alimentação daquele shopping. Interessante. Era o início da noite, diz o artigo, o local estava lotado, e nesse período
poucas pessoas retiram as suas bandejas após o lanche e levam até a lixeira. Você já passou por isso? Você vai no shopping e quer comer, né? E o pessoal come, levanta e deixa a bandeja com o que restou ali em cima da mesa, não vai até o lixo. E na realidade levar, e aqui ela diz, levar a bandeja, o que sobra, no lixo, virou exceção, não é mais a regra. Virou exceção. As pessoas agem, e aqui diz o artigo, sem nenhum constrangimento aparente. Elas compram um lanche, carregam a bandeja até a mesa, sentam-se, comem e depois se levantam. Quem vem atrás fica sem lugar para se sentar com a bandeja na mão. Mas isso não é suficiente para fazê-las repensar as atitudes. Após demorada busca por uma mesa desocupada e limpa, as pessoas lancham e vão embora deixando a bandeja para trás. Da mesma forma, aquele que esperou tanto age de maneira idêntica. Porque cada um só pensa em quem? Em si. Eu vim aqui, vou comer, não me importa. Depois que eu acabei de satisfazer minha fome, não importa. E é interessante que ela diz que o que é possível perceber é que adolescentes, homens e mulheres de várias classes sociais fazem a mesma coisa. E muitos ali acompanhados de crianças. Naquela 1 hora que a reportagem estava ali naquela praça de alimentação, apenas um grupo de 4 pessoas se levantou e retirou a bandeja da mesa. E o exemplo aqui, ele cita também a ação das pessoas, que não é somente ambientes fechados. E traz um outro exemplo, o estacionamento de uma rede de supermercados. Não é difícil encontrar carrinhos de compras espalhados por vagas. Tem uma foto ali que eu quero mostrar para vocês. Já aconteceu com você alguma vez isso? É uma situação tão pitoresca, né? Obrigado. A pessoa simplesmente... Por quê? Porque ela está pensando em quê? Fiz minhas compras. A partir do momento que eu tirar minha sacolinha do meu carrinho, não me interessa onde está esse carrinho. Já fiz o que eu queria. E larga em qualquer lugar. Cada um pensando somente em si. Ninguém pensa que vai ter um cidadão que vai precisar dar uma ré. Não. Cada um pensa em si. Queridos, prestem bem atenção. Como resultado direto, essa linha de pensamento individualista, você define o que é correto para a sua própria vida. Se largar a bandeja ali suja, para você está bem, é assim que eu procedo, não me importa as outras pessoas. Se colocar o meu carrinho no para-choque traseiro de uma pessoa que está estacionada, é algo que eu acho correto, não me importa. Só que isso não é tudo. Há um outro movimento, além do individualismo, que afeta também essa questão de verdade. Você vai entender onde eu quero chegar. O segundo desses movimentos, é conhecido como secularismo. O que é isso? Uma simples definição, secularismo elimina tudo e qualquer coisa que tenha relação com aquilo que é religioso ou espiritual. Em outras palavras, para ficar mais fácil de entender, Deus não é necessário. E isso não significa, e preste bem atenção, não significa que as pessoas explicitamente elas precisam negar a existência de Deus. Pelo contrário, há muitas pessoas seculares que acreditam que Deus existe. Por sinal, algumas delas são membros de igreja. Verdade? Porque a grande questão é que dizem que acreditam em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Por quê? Simples. Porque não precisam dele. Agem como se a vida não mais dependesse do Criador. E como resultado direto, essa prática, por exemplo, de envolver-se com a religião, de participar de uma comunidade religiosa como a nossa, torna-se cada vez menor. E quando há um declínio na prática, na frequência à igreja, a tendência é que a moral de uma nação começa a ir para baixo e aumenta a anarquia. Benjamin Franklin, ele dizia algo mais ou menos assim: se o mundo é tão ruim com a religião, como seria sem ela? Queridos, eu repito, quando uma nação não é dirigida por princípios religiosos, quando simplesmente as pessoas tomam a decisão de seguir seus próprios padrões, não um padrão estabelecido por Deus em sua palavra, eu pergunto a você, de onde vêm então os valores?
Se as pessoas não mais seguem aquilo que Deus apresenta aqui e seguem seus próprios sentimentos, eu pergunto, de onde vêm os princípios que dirigem a nossa mente e a mente dos nossos filhos? De onde vêm? Dos meios de comunicação, principalmente a televisão. Principalmente a televisão. E aqui eu vou compartilhar com vocês o terceiro e último artigo que eu trouxe. Alguns se assustaram com tanto papel que o pastor subiu hoje aqui, mas é o último, tá bom? Esse aqui eu guardei com carinho. O efeito da novela na sociedade brasileira. Vocês estão preparados, hein? Esse aqui foi feito um estudo pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. E diz o seguinte, diz que a programação da TV tem sua influência na mudança do comportamento da sociedade brasileira. Pesquisas comprovam que o aumento, e ouçam com atenção, o aumento no número de divórcios, consumo de drogas, gravidez na adolescência e da violência estão diretamente relacionados e ligados a novelas e programação televisiva que passam nos principais canais de TV no Brasil. E aqui é interessante que o autor, aqui dessa pesquisa, aqui cita o nome dos dois, eles disseram que a parcela, eu fiquei estarrecido com isso aqui, a parcela de mulheres que se separam ou se divorciaram aumenta significativamente depois que o sinal, e aqui cita a rede de TV, a maior do Brasil, que o sinal dessa TV se torna disponível na cidade do país. Em outras palavras, quando ela começa a transmitir numa cidade pequenininha, aumenta a quantidade de divórcio e separação. E de acordo com a psicóloga, durante a programação, a mídia vai pulverizando de maneira sutil modelos, conceitos e valores quase sempre diferentes dos valores cristãos, éticos e morais que adotamos para a nossa vida e vão influenciar diretamente a dinâmica da família. E o último parágrafo que eu leio diz o seguinte: os prejuízos podem ser irreversíveis. Filhos rebeldes, desavenças e separações dos casais, afastamento dos valores e princípios que norteiam o nosso comportamento, neutralizando as mentes e corações, neutralizando do temor a Deus e tornando comportamentos altamente nocivos à própria pessoa, à família, à igreja e à sociedade. E isso tem se tornado normal e aceitável. Obviamente não assisto novela, mas li alguns comentários e artigos de uma novela que foi transmitida pouco tempo atrás. Que parece que está o nome da família no meio, assim, não sei como é o título. Isso é algo que eu quero que meus filhos, é algo que eu quero que possa ser compartilhado àqueles que amo. Quais são os valores e os princípios que esse tipo de programação transmite? Queridos, essas novelas e esse tipo de programação, uma que por sinal começou essa semana, tem gente que fica preso lá dentro de uma casa, uma grande família, né? Linda família. Apenas e tão somente deturpam os princípios familiares, os valores cristãos. Portanto, em uma sociedade que se torna cada vez mais secular, o que acontece com Deus? Deus vai pouco a pouco sendo removido, eliminado do padrão da verdade. E as pessoas agora, elas montam sua própria verdade. E esse fato também não é novo. Foi a triste realidade que o apóstolo Paulo identificou ali junto aos cristãos da cidade de Roma. Acompanhe comigo. Paulo diz: trocaram a verdade de Deus, por quê? Pela mentira. E adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Uma troca. Verdade pela mentira. O secularismo, queridos, faz isso, exatamente isso. Troca a verdade pela mentira. A mentira que eu e você podemos viver sem Deus na nossa vida. Mas há um terceiro movimento, um fator de influência
que destrói esse padrão real de verdade, e a gente encontra isso naquilo que hoje chamamos de relativismo. O que é relativismo? Me permita explicar um pouquinho. Relativismo é uma das principais consequências daquilo que ainda hoje é conhecido como pós-modernismo. De maneira simples, seria dizer que não existem mais absolutos, principalmente quando falamos de aspectos relacionados à epistemologia, que é a disciplina que estuda o conhecimento humano. A ideia por detrás do pensamento relativista é mais ou menos a seguinte: aquilo que é verdade para você não necessariamente precisa ser verdade para mim. Portanto, aquilo que é certo para uma pessoa pode não ser certo para outra. Por quê? Porque a verdade é relativa. A quem? A você, a mim, a nós mesmos. E pergunte a qualquer estudante universitário, qualquer pessoa que passa pelo processo da universidade, ao concluir seu curso, se você pergunta a esse estudante, verdade é absoluta ou relativa? Quase que 100% da resposta que você ouvirá é essa: a verdade é relativa. Essa é uma maneira linda, né? Maravilhosa, de viver sem culpa. Esse é o meu padrão de vida. Alguns pensam assim: o que importa é estar bem, né? É sentir feliz. Para mim a coisa mais importante é ser sincero. Será? E se você estiver sinceramente errado? Imagina comigo, você acorda de madrugada com dor de cabeça, vai lá na cozinha e decide não acender a luz, né? E vai tateando lá, você encontra ali o seu comprimido, e você vê uma jarra, você pega a jarra pensando, é água. Só que não é água, é ácido sulfúrico. Né? Você enche o copo e em sinceridade você toma um copo de ácido sulfúrico. O que acontece, hein? Você vai ser sinceramente um belo defunto, né? Simples. Você pensou como é que seria o trânsito de maneira relativa? Sem regra fixa, absoluta, sem leis, né? O que aconteceria se as pessoas te ensinassem? É o seguinte, ó, quando você vê um farol vermelho, você só para se você sentir, né? Algo assim especial, você para, entendeu? Mas não é bem assim, né? Dependendo do dia. Isso é relativismo. E queridos, com o relativismo tornando-se, e aqui é importante ouvir, com o relativismo tornando-se a atitude prevalecente de qualquer sociedade, e o que tem acontecido na sociedade brasileira, você sabe qual é o principal valor que se desenvolve? Tolerância. Tolerância. É por essa razão que tolerância é mais valorizada nos nossos dias do que verdade. O problema é que o significado da palavra tolerância tem mudado com o tempo. Antes, quando a gente escutava a palavra tolerância, pelo menos eu tinha isso em mente, né? Significava tratar as pessoas com respeito, com amor, com dignidade. Hoje, significa que toda e qualquer ideia é igualmente válida. E nós precisamos aceitar todo e qualquer estilo de vida. Se você vê alguém que está muito diferente, vive de uma maneira assim, você tem que ser tolerante com ela. Tolerância. Na realidade, queridos, viver a verdade que Deus apresenta em sua palavra significa andar por um caminho mais estreito. Não é um caminho largo, é um caminho mais difícil. E a palavra de Deus apresenta claramente que o que é certo e que o que é errado é errado. E Paulo apresenta os resultados de uma vida sem princípios dessa forma. Acompanhe comigo. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. E ele continua dizendo, cometendo com avidez, com desejo, toda espécie de impureza. Um coração endurecido,
perderam a sensibilidade e cometem de maneira intencional todo tipo de impureza. Difícil essa introdução, né? Mas eu vou ter que repetir. De acordo com este livro, a Bíblia, a palavra de Deus, o que é certo, e o que é errado, é errado. Queridos, não existe relativismo relacionado a princípios e valores. Individualismo, secularismo, relativismo são agentes destruidores da verdade. A verdade é destruída por esse tipo de pensamento, por esse tipo de atitude, por esse tipo de percepção, de cosmovisão humana. Quais são os resultados quando vivemos dessa forma? Quais são os resultados de viver sem verdade? Quais são os resultados de viver de uma maneira relativa, de uma maneira individualista, de uma maneira sem Deus? A lista é imensa, mas em virtude do tempo que temos, e para ilustrar vocês, eu tomei a decisão de escolher só 2 resultados, de maneira breve. 2 resultados. O primeiro deles, violência. Violência. E para ilustrar e explicar um pouquinho melhor a violência, eu escolhi dividir a violência em 3 áreas, de maneira breve. A primeira delas, homicídio. Eu vou ler a vocês aqui alguns dados, de maneira breve, para que você tenha noção do que acontece no nosso país. Na área de violência relacionada ao homicídio, é a maior causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos no nosso país. Com 16% da população brasileira, a Grande Rio e a Grande São Paulo concentram cerca de 42% dos crimes de morte registrados anualmente no Brasil. 42% dos homicídios acontecem na Grande Rio e na Grande São Paulo. São cerca de 18 mil no total de 43 mil homicídios. 88% dos casos registrados envolvem armas de fogo. A cada 25 mortes, 24 são de homens. Nos últimos 20 anos, o número de brasileiros assassinados aumentou 237%. Homicídio. Uma segunda área de violência, que também quero destacar, é a violência doméstica. Preste atenção. 2 em cada 3 pessoas atendidas no sistema SUS, em razão de violência doméstica ou sexual, são mulheres. Em 51,6% dos atendimentos foi registrada reincidência no exercício da violência contra a mulher. 3 em cada 5 mulheres jovens, 3 em cada 5 já sofreram violência em relacionamentos. 77% das mulheres que relatam viver em situação de violência sofrem agressões semanal ou diariamente. 77%. E a terceira área, triste área de violência, é o abuso infantil. Em média, 18 mil crianças são vítimas de violência doméstica por dia no Brasil. 18 mil. As mais afetadas são meninas entre 7 e 14 anos, que sofrem principalmente de abuso sexual. Alguns pensam que corrupção também é um fenômeno novo entre nós. E não é isso que nós também encontramos na Bíblia. Nessa área, a palavra de Deus também nos orienta de maneira direta. Ouçam. Fujam, diz a Bíblia, da corrupção que há no mundo, causada por quê? Pela cobiça. Já no Antigo Testamento, mais precisamente ali no livro de Isaías, a gente encontra o seguinte texto: aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse o homem que habitará nas alturas. E o texto continua dizendo: seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e a água não lhe faltará. Já no livro de Eclesiastes, Salomão,
ele também afirma o seguinte, de maneira direta: quem aceita suborno estraga o seu caráter. E além disso, a orientação de Deus a cada um de nós é clara. Ele nos diz: é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Pergunto para você: será que faria alguma diferença a vida de alguns políticos e empresários do nosso país se tivessem esse livro na cabeceira e lessem, né? Eu creio que faria alguma diferença. Mas, queridos, ouçam com atenção. A grande pergunta de hoje e dessa série não é como eu posso mudar o Brasil. Não. Eu não quero que hoje você saia daqui, o que eu faço para mudar a sociedade brasileira? Não. A grande pergunta é essa: como é que eu posso viver uma vida de princípios em um mundo ou num ambiente que sequer sabe decidir o que é certo e o que é errado? Como é que eu posso, você que é casado e tem filhos, como é que você pode educar seus filhos através de valores que poderão ajudá-los a não serem vítimas do individualismo, do secularismo, do relativismo, que hoje destrói nossa sociedade? Aparentemente, a palavra de Deus já fazia uma pergunta bem parecida a essa, séculos atrás. A pergunta é essa: o que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? Queridos, hoje ao nosso redor existem inúmeras linhas de pensamento que tentam desviar nossa atenção de valores centrados na palavra de Deus para valores sem a direção divina. Mas a grande realidade é que moralidade absoluta é impossível sem Deus. Só que existe uma solução, a solução que eu quero sugerir a você nesse momento é reconstruir a base, reconstruir o fundamento, a fundação da sua vida, dos seus negócios, da sua família, através da verdade. E a verdade, queridos, esse processo começa com Deus na sua vida, porque Ele é a verdade. Ele nos dá o padrão que nós devemos seguir. Acompanhe comigo. Deus fará de você uma pessoa justa, equilibrada e que sabe tomar decisões certas, porque a sabedoria estará no centro da sua vida e você se alegrará em conhecer o quê? A verdade. Percebe? Deus vai atuar na sua vida para que você possa conhecer e se alegrar com a verdade. Mas como conhecer essa verdade? Onde que a gente encontra essa verdade? Para concluir, eu quero sugerir a você que você pode encontrá-la em duas realidades. Como encontrar a verdade? E a primeira realidade é essa: na palavra de Deus. Aqui nós encontramos a verdade absoluta. Eu queria que você ouvisse com atenção as três principais utilidades da palavra de Deus, no conhecido texto de Paulo a Timóteo, em que ele diz: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil. Qual é a utilidade? Útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Quais são as três utilidades então? Ensinar a verdade é mostrar qual é a verdade. O texto diz também, ela condena o quê? O erro. Então mostra o que é errado. E ensina a maneira certa de viver. Mostra o que é certo, mas mostra o que é certo também. Portanto, se Deus diz algo para você, ou para mim, ou para nós, o que Ele diz é absolutamente certo. Quer aceitemos ou não, quer entendamos ou não. A verdade, queridos, aqui apresentada é, portanto, verdade, quer você concorde ou não, quer você goste ou não. E é verdade por uma única e simples razão: é algo que provém de Deus. Mas como é que eu posso saber se algo é realmente verdade ou se não é opinião de alguém?
A verdade é que eles têm pelo menos duas características essenciais. A primeira delas, aquilo que é verdade, verdadeira mesmo, com V maiúsculo, é universal. Se algo é verdadeiro, esse algo é aplicável a todos, em todo lugar e em todas as culturas, em todos os tempos. Se algo não é aplicável a todas as pessoas, em todos os contextos, em todos os tempos, em toda a cultura, muito provavelmente é apenas uma interpretação da verdade, ou a opinião de alguém ou de um grupo de pessoas. A verdade, com V maiúsculo, é sempre universal. Mas tem uma segunda característica. A verdade, além de ser universal, ela é imutável. A verdade sempre é a mesma. Ela não se altera com o tempo, não muda com as circunstâncias. Ela não muda dependendo da situação, muito menos com a moda. Por exemplo, se mentir era algo errado há 4.000 anos atrás, pensa comigo, também era errado há 2.000 anos atrás. Era errado há 1.000 anos atrás, 500 anos atrás, ano passado, ontem. Mentir é errado hoje. E vai ser errado amanhã, daqui a um mês ou daqui a um ano. Não importa o que você pense ou o que você diga. Mentir é errado. A verdade é universal e imutável. Mas qual é a vantagem? Você pode estar pensando, qual é a vantagem de construir minha vida sobre essa verdade aí, absoluta, uma verdade universal e imutável? O que eu ganho com isso? Qual é a vantagem? Há um conhecido texto bíblico que nos ajuda a entender. A tua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando, e ela me ajuda o quê? A não tropeçar. Você percebe? A palavra de Deus, queridos, a palavra de Deus vai ajudar você a não tropeçar. Você não mais cometerá tantos erros como antes. E é por essa razão que há uma promessa especial para aqueles que seguem a orientação de Deus. Acompanhe comigo essa linda promessa. Quem obedece aos ensinos de Deus receberá muitas bênçãos. E quem confia no Senhor será feliz. Quem daqui não quer receber as bênçãos de Deus e ser feliz, né? Mas me permita fazer uma perguntinha para você. Para receber as bênçãos de Deus, para ser feliz, eu te pergunto, quanto tempo você tem passado a sós com esse livro? Quanto tempo nós temos passado ao lado desse livro? Talvez alguns de vocês ainda estão no processo de decidir se acreditam ou não na Bíblia. Talvez você em casa ainda não tomou essa, não será que eu acredito mesmo ou não? E eu tenho um desafio a você, leia, medite. Você não precisa ler um livro inteiro num dia, uma porção. Busque na Bíblia ouvir a voz de Deus. E veja por você mesmo. O que esse livro pode fazer na vida humana, em especial na sua. Mas alguns podem estar até pensando ou dizendo para si mesmo, pastor, entender a Bíblia é tão complicado. Como é que eu estudo isso? Não entendo nada. Queria lembrar você que nós estamos aqui como comunidade para ajudá-lo. Mais algumas semanas retornaremos a nosso processo normal, vamos anunciar com certeza nosso estudo semanal da Bíblia aqui no mezanino, começos, todas as segundas-feiras, às terças-feiras às 19h30 e aos sábados às 16 horas, ou melhor, 15 horas, em que podemos juntos estudar. Os pastores da nossa comunidade estão orientando você, precisa fazer sua pergunta, tirar sua dúvida. Não se esqueça, Deus se manifestou de maneira aberta a nós, através da revelação direta, sua palavra. Como você vê a verdade, determina o valor que você dá a ela. Se você vê a Bíblia como uma autoridade para a sua vida, você levará a Bíblia a sério. Do contrário, se você vê a Bíblia somente como um livro histórico, um livro de orientações, quem sabe, éticas, mas não mais do que isso, não vai fazer muita diferença na sua vida. Essa é a palavra de Deus. Portanto, você não precisa sair por aí desesperado na busca pela verdade. Deus já deu a você. Existe uma segurança que você recebe ao reconhecer e saber que quando nós acordarmos amanhã, o que era verdade ontem, será verdade como é verdade hoje. E será verdade no futuro. Não temos razão para temer. Esse livro é
é verdade. E nele encontramos o poder de Deus para mudar a vida humana. Queria que você ouvisse aquilo que encontramos no livro de Hebreus, no Novo Testamento, que também fala a respeito dessa experiência. Tudo quanto Deus nos diz é cheio de força viva. Quanto mais absorvermos aquilo que Deus deseja que nós aprendamos, mais acesso teremos ao seu poder, à nossa vida. Se você quer ser livre, você precisa aceitar a verdade de Deus, a sua palavra, e submeter-se a ela, vivendo de acordo com aquilo que Ele lhe orienta. Mas quando nós falamos de verdade, eu mencionei duas realidades. A primeira, a Bíblia. Mas há uma outra que é essencial a nós. Porque a verdade, queridos, não é apenas um conceito. Verdade não é apenas um ensinamento. Porque segundo a revelação de Deus, verdade também está centrada em uma pessoa. Na pessoa de Jesus Cristo. Daqueles que decidem seguir os ensinamentos de Deus, Ele requer que nós possamos buscar a verdade aonde quer que a verdade nos leve. E quando Cristo por esse mundo andou, Ele afirmou de maneira inequívoca: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Portanto, nós podemos encontrar a verdade num relacionamento real com Cristo. O problema é que muitos daqueles que se dizem seguidores de Deus não estão tão dispostos a viver de acordo com aquilo que a vontade de Deus nos mostra. Não desejam fazer as mudanças necessárias em sua própria vida. E o próprio Cristo, Ele menciona a importância dessa busca pela verdade. Ele disse: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E finalmente, esse mesmo Jesus, Ele declarou: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Busque a verdade. Mas segundo o que Jesus disse aqui, se você buscar a verdade, você encontrará a Ele. E não há outra forma, queridos, de confiar em Cristo a não ser buscá-lo, até você encontrá-lo. De maneira pessoal, de maneira real. Se você me perguntar, pastor, qual que é o aspecto central de tudo aquilo que a gente escutou hoje? Na realidade, tudo depende, queridos, de uma decisão. E essa é a principal questão. Eu perguntei no começo, quais são os princípios e valores da sua vida? E agora eu pergunto, quais são os princípios e valores que você vai escolher a partir de hoje para dirigir sua existência? Qual é o padrão que você tem escolhido como base para as suas decisões diárias? Basicamente, você só tem 3 caminhos, 3 alternativas. Ou você escolhe o padrão interno, o padrão externo, ou o padrão eterno. O interno é mais ou menos o seguinte: é quando a pessoa pensa, os meus princípios, os meus valores são baseados em mim mesmo. Afinal, eu estudei tanto, eu já cresci tanto interiormente, já passei por tanta experiência na minha vida, que eu mesmo sou quem decide o que é certo e errado para mim. O que eu acho que funciona, ou aquilo que eu acho que é mais fácil, mais conveniente, é isso que eu vou sempre escolher para mim. O padrão interno, você mesmo. Mas há uma outra possibilidade. Você pode escolher o padrão externo. E nele você diz: eu vou fazer o que todo mundo faz. Vou seguir a multidão. Afinal, como é que diz mesmo o ditado? A voz do povo é a voz de Deus, né? Aquilo que for mais popular, aquilo que for a moda, é aqui que eu coloco a minha escolha. Eu faço tudo aquilo que todo mundo faz. Outras pessoas são o meu padrão. Esse é o padrão externo. Mas ainda há a terceira possibilidade. Você pode escolher o padrão eterno. E agora você diz: a minha escolha é seguir aquilo que Deus pede de mim. A verdade que Ele apresenta
é absoluta, universal e imutável. E queridos, ao começar essa série, hoje no final dessa primeira mensagem, esse é um aspecto que a gente precisa definir aqui entre nós. Quando nós falamos de princípios, essa é uma escolha importante. Qual é o padrão que você vai escolher para a sua vida? E o que nesse momento, você que está sentado aqui, você em casa, que você dissesse a você mesmo, qual é o padrão que você escolherá de hoje em diante para a sua vida? O interno, o externo ou o eterno? E vou ser bem sincero, se você escolhe o interno você mesmo, é melhor ficar em casa nas próximas 6 semanas. Se for o externo, não ajuda muito também não. Mas se você sente no coração o desejo de ser guiado pelo padrão eterno, mesmo que você não conheça, será um prazer compartilhar a palavra de Deus com você, a que você perceba, veja, entenda e viva o sonho que Deus tem, o sonho que esse Deus tem para você. E então, qual que é a sua escolha? Não precisa dizer em voz alta, não diga para mim, diga para Ele. Bom Deus, Senhor, hoje iniciamos um processo em que faremos decisões. A começar do padrão que dará direção, a guia à nossa vida de hoje em diante. Vimos os problemas relacionados com padrões internos, padrões centrados no individualismo, em que o nosso próprio eu é o direcionamento da vida de tantas e tantas pessoas. E bom Deus, suplico a Ti, Senhor, que se alguém ainda sente que a sua vida é dirigida por esse sentimento, o eu, que possa hoje mudar esse padrão para o padrão que Tu desejas da vida de cada uma delas. Já outros são direcionados pelo padrão externo. A influência do secularismo, a influência do pós-modernismo, do relativismo que afeta o conceito de verdade. Agora, uma verdade estruturada nas escolhas pessoais, verdade centrada no desejo individualista e, infelizmente, não mais de acordo com a Tua palavra. Mas, bom Deus, suplico a Ti que a escolha e decisão que cada um de nós possa nesse momento dizer e fazer a Ti seja essa. Bom Deus, de hoje em diante quero ter como padrão da minha vida o padrão eterno. O padrão que é centrado na verdade. A verdade que vem a nós através de Tua palavra. E a verdade que vem a nós através do exemplo, da vida, dos ensinamentos e do relacionamento real que podemos ter com a pessoa de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Bom Deus, eu suplico Tua bênção a cada um de nós. Que tenhamos uma semana de vitórias, uma semana de realizações em Ti. E que as pessoas possam já perceber a decisão que tomamos, a decisão de viver de acordo com os Teus princípios. O princípio centrado na verdade, a verdade com V maiúsculo. Abençoa-nos e despede em Tua presença. Isso a Ti lhe suplico em nome e por amor dEle. O caminho, verdade e vida. Jesus Cristo. Amém, Senhor.